Fala galera, no vídeo de hoje eu pensei em fazer uma coisa meio diferente com vocês. Eu vou fazer uma tier list das partes de JoJo. No início do canal eu ranqueei as partes, mas na época eu não tinha lido JoJolion e também não era tão treinado em fazer roteiro. Então nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre todas as partes. E eu acho que uma tier list é melhor que um ranking, porque dá pra ver o quanto que eu gosto delas em escala. Então, sabendo disso, vamos lá! Começando com a primeira parte, Phantom Blood de 1987, sendo protagonizada por Jonathan Joestar. Pra mim ela é a pior parte, mas eu não acho ela ruim. Na verdade eu não acho nenhuma parte ruim, então eu coloco ela no C. Essa parte é definitivamente um produto do seu tempo, ela pega muitas e muitas inspirações de Hakuto no Ken, igual milhares de obras dessa época, além de ser a mais contida em termos criativos. O Ramon, apesar de ser um poder diferente, seguia os moldes dos poderes daquela época, e apesar do Araki conseguir brincar bastante com ele, você vê que chega uma hora que vence quem é o mais forte. Então ele é um sistema de poder bem inferior aos stands num ponto de vista criativo. O Jonathan é o protagonista mais raso de todos os Joestars, mas tinha que ser assim para ele servir de molde para os demais, já que depois todos se diferenciam a partir dele, tipo o Joseph ser um malandro, o Jotaro ser um casca-grossa, o Josuke ser um adolescente rebelde e por aí vai. Por ser um dos primeiros trabalhos do Araki, a arte está excelente, mas muito aquém do que a gente veria na série. A narrativa também é meio rushada e a maioria dos personagens não tem o desenvolvimento que merece. Um ponto fortíssimo é o Dio, que mesmo sendo um vilão clichê, que é mal por ser mal, consegue ser extremamente carismático, e isso mudaria todos os conflitos das demais partes. No mais, eu acredito que seja uma boa história dentro de si, mas que sofre muito por ser limitada à sua época e pelo autor ainda tá se descobrindo. Agora nós vamos para a segunda parte, Battle Tendency, também de 1987, protagonizada por Joseph Joestar. Eu acho que ela foi um grande salto de qualidade na série e merece ficar no ar. Se a parte passada sofreu por não ser tão original, aqui o Araki conseguiu colocar bem mais da sua criatividade em ação. Só pela premissa, que foi de uma história de vampiros para uma viagem pelo mundo para derrotar deuses astecas, já dá para notar que as coisas finalmente começaram a ficar bizarras de verdade. O destaque dessa parte é definitivamente o Joseph, que provavelmente é o JoJo mais querido aqui no ocidente, e é merecidíssimo porque ele é absurdamente carismático e 1000 vezes mais marcante que o Jonathan. Ele é muito engraçado, a parte de prever as falas é simplesmente épico, e até quem não gosta de JoJo costuma gostar do Joseph. Aqui o conceito do Joe Bros é mais explorado, o Caesar é bem mais desenvolvido que o seu avô, os personagens da outra parte aparecem e tem destaque aqui, como Speedwagon e a Irina, o que dá um sentimento de progressão para a história, e sobre os vilões eu gosto bastante do Amu, mas não tanto do Card e do AC/DC. As lutas ficaram bem mais criativas, definitivamente, mas esses dois carecem muito do carisma do Dio. A arte não melhorou tanto assim, porque as partes são praticamente coladas, ela ainda tem um traço bem semelhante ao da parte 1, mas dá pra notar alguma evolução ali, e pra mim o único problema dessa parte é a falta de desenvolvimento dos vilões e de alguns personagens como a Lisa, que são jogados para escanteio sem ter a chance de brilhar, mas no geral é uma parte excelente. Agora nós vamos para a terceira parte, Stardust Crusaders de 1989, protagonizado por Jotaro Kujo. Eu acho que não é segredo para ninguém que não é minha parte preferida, então eu coloco ela no C, na frente de Phantom Blood. Essa parte sofre do mesmo problema de Phantom Blood para mim, que é ter que apresentar um novo conceito. Nesse caso, o Araki rebuta o sistema de poder da série para os stands, o que foi muito assertivo na minha opinião, porque proporcionou uma maior liberdade criativa para as lutas e viraria a marca registrada da série, mas perto de todos os stands que a gente vai ver na série, obviamente os mais simplórios são os de Stardust Crusaders, tanto no design quanto nas habilidades. É stand carro, stand rápido, stand fogo, stand forte, por aí vai. Obviamente dá para passar pano por ser a primeira parte com esse sistema, mas isso não pode passar batido. O protagonista não me agrada tanto, eu acho que o Jotaro funciona muito mais como um personagem de suporte do que como protagonista, tanto que eu gosto muito mais dele nas outras partes do que nessa. O Araki introduz o conceito de Joe Bros em grupo, então não são mais um ou dois, agora são os Crusaders, mas sinceramente o único que se destaca dos novos é o Polnareff, porque o Kakyoin e o Avidol não têm personalidade nenhuma. E não, ser deprimido não é uma personalidade antes que os fãs do Kakyoin cheguem aqui em bando me atacando.
e eu nem sei se existem fãs do Abdol, então eu não preciso me defender aqui. Um problema dessa parte é a progressão também, porque começa aquele negócio de inimigo da semana, o que faz metade da história ser filler praticamente. Se você tivesse só o arco deles no Egito, com mais de tempo de desenvolvimento para os vilões e para os Crusaders, com certeza a história seria melhor, mas ela fica meio repetitiva por sempre ser a mesma coisa. Inimigo aparece, Crusaders quase morrem, Jotaro salva o dia. Essa parte tem seus méritos, as lutas melhoraram muito, a arte deu um certo salto tímido de qualidade, o Dio volta e é espetacular, e a criação dos stands ia mudar para sempre o rumo da série, junto com os Joe Bros e pela primeira vez um JoJo reaparecendo na série. Mas infelizmente essa parte sofre por ter que introduzir todas essas mudanças e ter um ritmo corrido demais para conseguir. Agora vamos para Diamonds Unbreakable de 1992, protagonizada por Josuke Higashikata. Eu acredito que aqui é onde JoJo deixa de ser uma obra boa para se tornar uma obra-prima, então eu coloco essa parte no ar. Para mim, todos aqueles problemas de Stardust Crusaders são resolvidos aqui, começando com os stands que se tornaram muito mais criativos. Claro que tem muito stand idiota nessa parte, tipo o da torre, mas sinceramente a maioria dos stands passam a ter poderes muito mais interessantes, e com isso as lutas também ficam muito melhores. Tipo o Crazy Diamond, ele continua sendo forte, rápido e preciso como Star Platinum, mas além disso ele pode reverter o estado das coisas, fazendo as lutas ficarem bem mais únicas e interessantes. Os Joe Bros começam a ter personalidades mais bem definidas e serem menos bots. Tem gente que não gosta do Okuyasu ser burro, por exemplo, mas ele tem vários trejeitos e camadas pelo menos. Muito mais que o Kakyoin, por exemplo, que só é inteligente e pronto. O Koichi tem um arco de crescimento e amadurecimento que é inclusive mostrado no seu stand, e isso é fantástico e ia ser usado posteriormente, e o Rohan é basicamente uma inserção do Araki dentro da história, então eu nem preciso comentar nada. O Josuke tem bastante personalidade e, diferente dos JoJos anteriores, ele é relacionável. Ele é literalmente um cara que eu chamaria pra tomar uma, porque ele é um moleque com superpoderes que quer viver uma vida tranquila. Aliás, essa coisa de vida tranquila não agrada muitas pessoas. A parte 4 segue um estilo Slice of Life, que basicamente é mostrar o dia a dia dos personagens em uma cidade pacata. Mas o Araki meio que subverte isso, fazendo ser uma cidade cheia de moradores com habilidades sobrenaturais. Muita gente não gosta disso, mas foi meio que isso que fez as partes se tornarem únicas. Antes eram heróis em uma jornada ao redor do mundo para impedir um inimigo, mas o Slice of Life cortou isso. Óbvio que essa fórmula ainda ia se manter nas outras partes, mas elas começam a se diferenciar mais. A parte 5, por exemplo, vai para uma temática de máfia. A parte 6 vai para uma temática de fuga da cadeia. A parte 7 vai para uma temática de faroeste. E a parte 8 vai para uma temática de busca pela identidade. E tudo isso começou aqui. Então, gostando ou não, a gente tem que respeitar. Sobre o vilão, eu nem sei o que comentar. Finalmente a gente tem um vilão profundo e diferenciado de verdade. Para muitos o Kira é o melhor vilão de JoJo e definitivamente ele é mesmo. Fora que é durante essa parte que a arte tem um grande salto de qualidade, com o Araki mudando gradativamente o traço para algo mais único. É só comparar o Josuke no começo da história com o Josuke no final da história. Além disso, o Araki também passou a experimentar mais nas roupas com o Rohan, introduzindo aos poucos as roupas da moda, que antes só apareciam nas capas, mas que agora passaram a ser parte da história. Basicamente é uma parte quase perfeita, que só peca por ter algumas partes um pouquinho desnecessárias, que estão lá só para encher linguiça. Mas tirando isso, essa parte pra mim é impecável. Agora vamos para Vento Áureo, lançado em 1995, protagonizado por Giorno Giovanna. Essa é a minha parte preferida por gosto pessoal, mas como eu tô tentando ser objetivo nessa lista, eu coloco ele apenas no ar. Sobre os stands, eles continuam sendo extremamente criativos, e nessa parte a gente costuma ver cada vez mais stand users combinando seus poderes nas lutas, o que é muito legal porque são vários poderes ao mesmo tempo dentro de uma luta, deixando tudo mais emocionante, criativo e diferenciado. Sobre o Joe Bros, o Araki fez questão de dar uma luta para cada um isoladamente para poder aprofundar mais os personagens, e todos eles recebem um background, o que ajuda a gente a conhecer melhor e se afeiçoar melhor aos personagens, fazendo com que além deles terem uma personalidade, eles também tenham mais profundidade. Também é uma coisa boa que o protagonismo é deixado um pouco de lado. Isso já tinha começado em Diamonds Unbreakable, mas aqui é consolidado. A maioria das lutas passam a ser feitas com mais de 2 personagens, e nem sempre esse personagem é o protagonista.
o que permite uma maior diversidade do que, por exemplo, em Stardust Crusaders, onde 90% das lutas eram resolvidas pelo Jotaro com alguma ajudinha dos Crusaders, mas que terminava com ele espancando alguém e acabando. O Diurno como personagem possui uma personalidade bem menos desenvolvida que os anteriores, mas mesmo assim ele é um personagem que mescla a influência do bem e do mal, então foi importante para parar de fazer os JoJo serem 100% bonzinhos. Agora o JoJo principal mata sem piedade caso seja necessário, o que eu considero uma evolução em termos criativos. A história volta um pouco aos modos de Stardust Crusader, de ser uma jornada para enfrentar o vilão, mas dessa vez com a temática da máfia fica uma coisa que tem mais sentimento e é feita de uma maneira mais orgânica. Além dos personagens realmente evoluírem com as lutas. Eles aprendem novas técnicas, eles evoluem na forma de pensar, eles crescem, enfim. Sobre o vilão, o Diavolo é um personagem bem construído, mas infelizmente o Araki pecou por não dar o devido tempo de tela para ele, fazendo as suas motivações serem meio básicas e sem sentido numa primeira vista. Dito isso, o Doppio, que também pode ser contado como vilão principal, é sensacional. Então isso meio que nivela as coisas, eu acho. Sobre a arte, ela continua a evoluir muito ao longo da história, mas a coisa mais marcante foi que todos os personagens utilizam roupas estilizadas, ou então roupas de grife, o que viraria uma marca registrada, além de ser um momento em que as JoJo poses passaram a fazer parte direta da história. Para mim é uma parte quase perfeita em termos narrativos, mas que peca na reta final por ser meio anticlimática, coisa que eu atribuo à falta de tempo do antagonista. Agora vamos para Stone Ocean de 1999. Eu realmente gosto muito dessa parte e ela cresceu muito pra mim depois que eu reli, mas eu ainda acho que ela possui alguns problemas que são na sua maioria relacionados a ser a parte responsável por encerrar o universo de JoJo até então. Sendo assim, eu coloco essa parte no B. A Jolyne é uma JoJo incrível, que é a única mulher até agora, mas que o Araki conseguiu fazer uma personagem feminina forte, sem fazer ela ser estereotipada ou hipersexualizada, como é comum na maioria dos mangás. Ela possui muitos traços do Jotaro, sendo bem casca-grossa, mas também é divertida e espontânea. Os Joubros dessa parte também são interessantes, mas eles não têm aquela química da parte 5. A Hermes, por exemplo, é uma personagem excelente, mas some por boa parte da história. A Foo Fighters é incrível, o desenvolvimento dela é um dos melhores, o Anasui também é bom, e o Weather Report é um dos melhores personagens que o Araki já escreveu. A história tem um ritmo meio estranho. O começo dela é bem intenso e dá um clima de urgência absurdo, mas depois isso é meio que abandonado e os personagens ficam presos numa narrativa que não tem exatamente um sentido por muito tempo, até que pra reta final tudo volta a ser corrido e urgente, e é uma coisa meio estranha de se acompanhar. Quanto aos stands, eu acho que foi um momento que o Araki se perdeu um pouco. Tem alguns stands que tentam tanto ser diferentes que só são ruins, tipo o Dragon's Dream e o Yo-Yo-Ma, mas mesmo assim tem uns bem interessantes, então é um sentimento misto que eu tenho em relação aos stands dessa parte. Uma coisa que é bem particular é que a expectativa pode estragar um pouco, porque é dito na história que certos personagens vão retornar e isso nunca acontece, o que meio que te deixa na vontade de ver como teria sido, e as outras partes não sofrem com isso. Mas isso foi meio culpa do Araki de criar essa expectativa pra gente e não resolver ela. Sobre o vilão, eu gostei do Pucci e eu acho que é interessante a filosofia dele, mas ele é muito apegado ao Dio pra funcionar como um personagem isolado. Eu gosto dele, eu acho a interação dele com os personagens boa, eu acho a motivação dele também boa, mas tudo isso é por ele ser um seguidor do Dio, fazendo ele ser mais um capanga do que um vilão principal. A arte melhorou bastante até, mas nada que mereça ser destacado, e pra mim é o melhor final de história de uma parte de JoJo, mas ela é um misto de coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Tudo que é bom tem uma ressalva, assim como tudo que é ruim pode ser explicado. Eu acho que foi só uma fase em que o Araki já não sabia mais o que fazer com JoJo e queria experimentar coisas novas, coisa que ele conseguiu com a próxima parte. Então nós chegamos em Steel Ball Run, de 2004. Eu acho que não é exagero dizer que ela é a magnum opus do Araki, obviamente ela tem que ir pro S-Tier. Antes é necessário dar um contexto. Essa parte começou a ser serializada na Weekly Shonen Jump, uma revista que visa um público mais infanto-juvenil e que era publicada semanalmente. Esse foi o local de publicação das demais partes também. No entanto, um curto período depois do início, o Araki mudou a publicação para Ultra Jump, uma revista com foco em histórias com um público mais adulto, que possui uma publicação mensal. Esses dois fatores influenciaram bastante na qualidade da história, pois proporcionaram mais liberdade criativa para o Araki, que pode tratar de temas mais pesados no geral, além de permitir que ele tivesse mais tempo para desenhar os painéis e compor a história. Isso teve um impacto gigantesco na arte, que deu o maior salto de diferença desde Diamonds Unbreakable.
Sobre a história, ela se tornou muito mais bem estruturada. Literalmente todos os vilões têm motivações plausíveis, um backstory e uma personalidade realista. O Araki introduziu o conceito do spin junto dos stands, que permitiu uma maior criatividade nas lutas, fazendo elas serem mais imprevisíveis, além dessa parte contar com alguns dos melhores stands de toda a série. Sobre o protagonista, o Johnny é de longe o personagem mais humano da obra e o que mais evolui durante o seu arco. Ele tem objetivos claros e vai fazer de tudo para obtê-los. Ele começa como um babaca egoísta e vai gradativamente se tornando uma pessoa melhor ao longo da história. Nessa história a gente só tem um Joubro, que é o Jairo, mas que vale por um grupo. Ele, assim como o Johnny, evolui muito durante a história e consegue servir de mentor, alívio cômico, personagem dramático e muito mais. Ele é um personagem incrível que rouba a cena diversas vezes. Sobre o vilão, ele também é o mais realista de todos. As suas motivações são bem cinzentas e ele tá longe de ser mal como os anteriores. Ele apenas quer o bem do seu país e vai fazer de tudo para obter isso, fazendo dele um personagem com camadas que às vezes até coloca a dúvida na nossa cabeça se ele é de fato o herói da história. Então, juntando a melhoria gigantesca da arte, a profundidade da história e dos seus personagens, a forma orgânica como tudo se desenvolve e a criatividade das lutas, é impossível colocar este Boran em qualquer lugar que não seja o primeiro. E por fim, nós chegamos a JoJolion de 2011. Eu vou ser bem sincero que meu julgamento não vai ser dos melhores porque eu só li uma vez e essa parte ainda não cresceu tanto em mim. Assim como Stone Ocean, eu acredito que ela tem coisas maravilhosas, mas que são ofuscadas por alguns erros de progressão narrativa. Então eu coloco ela no B. Pra ser sincero, JoJolion tem a premissa mais interessante e diferenciada. É basicamente uma história sobre a busca por identidade, sobre alguém tentando entender quem ele era, mas o mais importante, uma história sobre entender quem ele é. E isso é muito diferente de tudo que a gente já viu. Eu acredito que a primeira metade dessa história é uma das melhores de JoJo e facilmente entraria no A. Mas a partir da metade a história muda de direção e, sendo sincero, isso me desagradou um pouco. O final é bom, mas tudo que levou ao final não é tão bom quanto nas demais. O protagonista, que eu nem vou dizer o nome porque já é um spoiler, é um dos mais interessantes justamente por ele nem saber quem ele é. É como se do nada uma pessoa nascesse com 20 e poucos anos e passasse a descobrir o mundo e tentasse agir da melhor maneira possível. Ele tem a melhor relação amorosa da série e eles definitivamente são um casal com mais química que já apareceu em JoJo. Os stands estão entre os mais criativos de toda a série, todos os poderes são absurdamente criativos, mas eu acredito que alguns são simplesmente muito situacionais e estranhos. Acho que o mesmo exagero de Stone Ocean acontece com alguns, mas os stands que são bons são realmente muito bons. A arte é a melhor da série, todos os painéis são lindos e ler colorido é a melhor coisa que você pode fazer. Aqui é realmente o ápice do Araki como artista e a série tem uma beleza inacreditável. O vilão é um dos mais controversos da franquia, eu acho que a maioria nem gosta dele, e eu gosto, pra ser sincero. Mas depois de ver um Funny Valentine, é difícil aceitar um vilão que não chega nem perto dele. Dito isso, as motivações dele podem não ser as melhores, mas ele possui facilmente o melhor stand de um vilão, e talvez o stand que mais incorpore as relações musicais dentro de si, já que é mostrado o vilão realmente ouvindo a música dele durante a história. Eu realmente amo JoJolion, e eu acho que daqui a uns anos essa parte vai crescer mais em mim, e talvez eu coloque ela até num lugar mais alto. Mas pra ser sincero, por enquanto ela fica no B. No mais, essa foi a minha tier list completa das partes de JoJo. Comenta aqui o que você mudaria nela, mas faça isso com educação, por favor. No mais, o vídeo é isso. Se curtiu, deixa um like, compartilha e, se possível, faz um pix para ajudar o canal. Um forte abraço e até a próxima.